Josué 1:8, 8 e 9. Não pare de falar sobre este livro da lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa passagem, Josué recebe ali a responsabilidade de liderar, né, após a sua ser nomeado ali no lugar de Moisés. E Deus dá uma prova para ele que ele vai ser, que ele seja corajoso. E eu queria usar duas palavras que a gente vê nesses dois versículos, né? Coragem e sucesso. Essas duas palavras foram muito faladas, né? Tanto num louvor, quanto também na introdução. Nós pegamos ali a questão de Jesus no barco, os discípulos ficaram amedrontados. E o primeiro tópico que eu anotei aqui sobre a coragem, por que coragem? Naquele momento, Josué se sente perdido, por mais que Deus tinha um chamado, por mais que Deus tinha um propósito para Josué, Josué acaba de ficar à frente. Antes, Josué, ele se reportava ao seu líder, e ali, naquele momento, ele recebe aquela responsabilidade, ele recebe aquela missão. Eu até anotei aqui, o chamado da irmã Rose, né? A irmã Rose tem um chamado e ela falou sobre esse chamado também, né, sobre ela viajar, sobre ela ir, né, e até específico isso no texto que a gente leu, aonde você for, o Senhor vai estar contigo. Né? Deus, ele vem trazendo essa missão para cada um de nós, mas ele também falou que estaria conosco. Então, amados, missão é nós estarmos conscientes do que Deus tem para nós, mas muitas vezes a gente não sabe os riscos. Muitas vezes a gente não sabe, né? Deus não adianta o que nós vamos sofrer. Por isso, sejamos corajosos. Muitas vezes Deus fala, dá o bilhete do barco, mas ele não fala o que nós vamos passar dentro do barco. E a primeira palavra que eu queria falar nessa noite é coragem. Sejamos corajosos. E como a irmã Rose falou do barco, né, de Jesus, para que nós sejamos corajosos, nós precisamos andar com pessoas corajosas. É muito difícil ser corajoso e ter pessoas amedrontadas do meu lado, porque aquilo vai me abalar, aquilo vai abalar minhas estruturas. E quando a gente vai ver o exemplo de Davi, Davi andava com pessoas corajosas. As pessoas que eram corajosas iam até Davi porque eles já sabiam o que ele tinha enfrentado, os gigantes que ele tinha matado, os leões, o leão, o urso. As pessoas já sabiam o que ele tinha passado e o que ele tinha enfrentado. Então, quando eles decidem ali, tô com sede. Quando Davi fala que estão com sede, eles vão lá na onde era perigosíssimo para pegar água para Davi. Então, quando nós somos corajosos, nós precisamos andar com pessoas corajosas. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos. E nós precisamos ter atitude. Quando nós somos corajosos, nós precisamos ter atitude. Para ser corajoso, não basta somente ser corajoso nas minhas orações, mas principalmente nas minhas ações. Porque as minhas orações vão trabalhar a minha fé, vão fortalecer a minha fé, vão fortalecer a minha intimidade com Deus. Isso tudo eu vou estar vestindo uma couraça, vou estar vestindo ali, me preparando para essa batalha. E é nisso que nós devemos crer. Quando nós somos corajosos, nós temos que andar com pessoas nesse nível. Nós não podemos andar com pessoas que às vezes vão nos puxar para baixo, às vezes pessoas que vão abalar essa fé, abalar essa coragem que nós temos, né? As pessoas estavam no barco e elas recorreram a quem? A Jesus. Elas recorreram ao Mestre, eles recorreram àquele que até o mar o obedece. É a outra palavra que eu quero falar sobre o sucesso.
né? Muitas pessoas pensam errado. A irmã Rose começou a falar sobre isso. Eu falei, irmã Rose vai pregar, gente. Ela pegou meu esboço aqui. E muitas pessoas acham que sucesso é fama. Muitas pessoas acham que sucesso é estar, né, nos holofotes, todo mundo vendo. E, na verdade, não é. Sucesso é quando nós colhemos aquilo que nós plantamos. Sucesso é quando nós vemos aqui 14 pessoas acompanhando essa vigília. E antes eram 3, eram 4, eram 2, né? Isso é sucesso. Mas sucesso não é somente as pessoas que estão aqui e outra pessoa pregando. Sucesso é quantas pessoas foram alcançadas através da oração e a intercessão de cada um de nós, de vocês. Sucesso começa onde ninguém está vendo. O sucesso sempre começa quando ninguém está vendo. Eu fico pensando ali quando Noé recebe aquela responsabilidade, aquela missão de construir uma arca. Nunca tinha chovido, meus irmãos. Nunca tinha chovido. Meu Deus, que missão foi essa? E ele começa a construir. Com certeza as pessoas chamaram ele de doido, chamaram ele de diversas situações, né? Diversas coisas, várias características, vários adjetivos ali para ele. Mas ele permaneceu fiel na construção da sua missão. A gente vai ver vários exemplos na palavra do Senhor, onde a gente vê pessoas bem-sucedidas, né? A gente vai ver Daniel, que ele tinha um propósito, ele continuou firme nesse propósito, e Deus o honrou, né? Ele foi ali encarcerado, ele recebeu uma pena, mas Deus o honrou ali na cova dos leões. Então a gente vê que a gente entende que aquele momento, Deus, não, meu filho, faça, né? Provavelmente você tem o seu chamado, Deus tem uma promessa para a sua vida. Então eu tenho duas coisas para te dizer: coragem e sucesso, né? Hoje nós estamos aqui porque uma pessoa foi responsável por nós estivéssemos aqui. E por causa dessa pessoa, hoje nós temos uma salvação, mas essa pessoa precisou morrer. Pela morte de Cristo, hoje nós estamos aqui. Pela morte de Cristo, hoje nós podemos glorificar o nome dele, hoje nós estamos em comunhão em nome dele, né? Mas quantas pedradas ele tomou? Quantas vezes ele foi ali açoitado? Isso foi o sucesso. O chamado dele, a promessa de Deus para a vida dele, Deus Pai para a vida dele, foi tudo isso para esse processo e hoje ele teve sucesso. Então hoje a gente para pensar sobre a vigília, né, quando começou, bem no começo da pandemia, quantas pessoas hoje foram abençoadas através da oração dos irmãos, quantas pessoas hoje receberam graça através da intercessão dos irmãos. Hoje nós podemos ver quantas famílias foram restauradas através da oração de cada um de vocês, da intercessão de cada um de vocês, de cada um de nós, né? E aí a gente vê as campanhas, né? Cada campanha que Deus tem falado poderosamente, pessoas de vários lugares do mundo, pessoas de lugares que eu nem conhecia, nem sabia que existia, pessoas pregaram e Deus usou poderosamente para falar com cada um de nós, para restaurar a nossa fé, para aumentar a nossa coragem, para encher o tanque das nossas vidas da palavra de Deus e que nós estivéssemos preparados, cheios da coragem de Deus para avançar. Que nós não venhamos, tem dia, irmãos, que eu sei que bate aquela dúvida, que bate aquele cansaço, que bate... Nem todo dia nós estamos bem, essa é a verdade. Mas a palavra do Senhor diz, seja corajoso, medite na minha palavra, nas leis do Senhor, de dia e de noite, seja corajoso. Ele vai estar conosco por onde a gente for, aonde a gente pisar, aonde nós estivermos, ele vai estar conosco. Que nós sejamos corajosos para enfrentar aquilo que Deus tem para nós, né? O que Deus tem para nós é coisa boa, mas as consequências, às vezes, nós nos abatemos. Isso é humano, isso é natural, mas nós temos um Deus poderoso, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, e ele sabe todas as coisas, ele está conosco. Então, eu oro, eu
eu cito aqui você que representa uma família, você que representa uma casa, você que representa uma rua, você que representa um ministério, um chamado. Não desista, tenha fé, prevaleça. Venhamos ter essa palavra, ela corta primeiro em mim, irmãos. Ela já veio testificando. Falei, Senhor amado, não tem como correr. Então, que nós venhamos ter coragem, que nós venhamos iniciar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, na minha infância. E aí eu sempre tive algumas consequências. Na escola eu tinha vergonha de perguntar. Então, essas coisas foram gerando alguns bloqueios em mim. E aí, crescendo, eu fui entendendo que para que a gente vencesse o nosso medo, a gente precisa dar o primeiro passo. Nós viemos dar hoje mais um passo no caminho da nossa vitória, no caminho do nosso chamado, no caminho do nosso destino, daquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas, e que nós não venhamos esmorecer, e se a gente esmorecer, que nós venhamos acreditar no dono dessa palavra, no Deus dessa palavra, um Deus que é fiel, um Deus que é real, um Deus que é vivo. A gente dá o exemplo da cruz, né, como foi louvado no hino da harpa, né? Então ele está conosco. A cruz foi só o lugar desta redenção, da onde tudo aconteceu, né? Da onde tudo começou. E hoje nós estamos aqui porque isso tudo aconteceu, porque alguém foi bem sucedido, né? E quando nós olhamos para trás, nosso sucesso é quando eu olho para trás e vejo uma pessoa fazendo o que eu fazia muito melhor, igual ou melhor do que eu faço. Então, quando eu falo de sucesso, eu falo de fruto. Eu não estou falando de holofotes, eu não estou falando de seguidores, eu não estou falando disso. Né? Eu estou falando, até mesmo porque quando a gente vê um grande pregador, ou quando a gente vê uma pessoa que hoje está lá em cima, ela esteve lá embaixo. Ninguém viu quando ela chorava. Né? Eu vi um vídeo hoje que um menino postou, uma pessoa vendendo alguma coisa no comércio, e eu achei lindo, né? Porque esse menino não é cristão, e aí ela, no primeiro dia, ela não teve nenhum cliente, e ela chorou à noite, né? Depois de fechar o comércio dela, acho que era algum sorvete que ela vendia, não sei, não dava para ver, é uma câmera que estava dentro do comércio dela, e aí ela no outro dia começou orando pelo comércio dela, e aí ela já estava com uma outra pessoa, e aí as pessoas começaram a comprar, e aí no final do dia ela não estava mais chorando de tristeza, ela estava chorando de alegria por tudo que Deus tinha feito naquele dia, agradecendo a Deus. Nós temos que ter o entendimento que nós somos luva, que quem faz é Deus, que a gente faz para Deus e que tudo é para Deus. Nós só somos instrumentos de Deus. Deus somente, ele, pela grande graça dele, pela misericórdia dele, nós, ainda mesmo não merecedores, Deus ainda permite que nós estejamos realizando as coisas em nome dele. Cada viagem que a irmã Rose faz, cada oração que a irmã Gleice faz, cada um de nós é para ele, e por isso, se talvez nos falta motivação para continuar, que nós viemos entender, Senhor, não é para mim, é para o Senhor. As minhas forças eu já não tenho mais, então que seja para o Senhor, né? Que seja para esse Deus maravilhoso que nos salvou, nos resgatou, que tem resgatado as nossas vidas, que tem curado famílias, tem restaurado casas, tem feito mesmo depois dessa pandemia, depois só numa forma de dizer, né? Depois que ela veio, mesmo tantas pessoas tendo se desestruturado, tantas pessoas hoje sofrendo, Deus ainda continua dando vitória. A igreja dele tem crescido mesmo com tantas coisas acontecendo. A igreja somos nós, né? A igreja sou eu e você, e para isso nós não podemos parar, nós temos que continuar, nós temos que avançar. Coragem, meus irmãos, como a palavra fala aqui. Seja forte e corajoso. Seja forte, constante, seja corajoso, ande com as pessoas corretas, ande com as pessoas certas, tenham pessoas ao nosso lado que venham agregar nas nossas vidas, né? Nós vemos, a gente chama de sugadores de sonhos, né? Que a gente venha colocar essas pessoas que a gente vai, às vezes, contar uma bênção, a pessoa, mas eu já passei por isso aí, se não dá certo não, né?
se não dá certo. Um devocional essa semana eu vi uma palavra, né, pessoas que querem falar sobre o sonho do casamento para pessoas que não sonham casar, né, e aí essa pessoa, mas não dá certo. Então que a gente venha andar, que a gente venha andar com pessoas que sonham conosco, pessoas que vão estar dispostas a ir buscar água, buscar aquele reforço para nós, mesmo sendo difícil, sendo desafiador. Meus amados, que Deus possa completar essa palavra na vida de vocês. Eu de mim mesmo era o que eu tinha para passar para vocês, e que nós viemos ter essa ciência, né? Nós viemos não ter medo de começar, não venhamos ter medo de continuar, muita coragem, andar com as pessoas corretas, estar no barco e saber a nossa função no barco, o sucesso, que nós venhamos entender que o sucesso começa no íntimo, na nossa intimidade com Deus, começa no nosso quarto, onde ninguém está vendo, né, com as nossas atitudes que nem está vendo, e nós estamos falando de frutos, nós estamos falando de sucesso, nós estamos falando de frutos. Deus, ele tem prazer nos frutos que temos gerado, né? Se não temos gerado frutos, precisamos reavaliar, ter coragem para começar a produzir frutos, e que nós venhamos entender que o maior sucesso que nós já presenciamos é esse fato de estarmos juntos aqui pela morte de Cristo na cruz, que trouxe vida para cada um de nós, trouxe libertação para cada um de nós, santificação, justificação para cada um de nós, em nome de Jesus. Era isso que eu tinha para passar, meus irmãos. Espero que Deus continue a falar com você nesta noite, nos seus sonhos, em nome de Jesus.